Paz do Senhor, mulheres. Paz do Senhor, irmãos, né? O tema é ame-se, né? Vocês viram aí um espelhinho. Olhem para o espelhinho depois e ame-se, baseado em Mateus. Mas não vou ler Mateus agora não, deixar para a pastora que vai discorrer o tema. Eu quero ler com vocês Romanos, capítulo 8. Aleluia, Jesus. Chá para mulheres. O culto para o Senhor, né? Nós vamos render graças, louvar ao Senhor, porque o Senhor é bom. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Romanos, capítulo 8, o versículo 35, 36, 37, 38 e 39. Aleluia, Jesus. Amém? Quem for achando, vai glorificando a Deus. Bem, vamos glorificar ao Senhor. Glórias a ti, Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 35 diz assim: Quem nos separará no amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por causa de ti somos mortos todo dia, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas, em todas essas coisas, somos mais que vitoriosos, através daquele que nos amou. Amém? O 38 diz assim: Porque eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem as coisas por vir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo nosso Senhor. Amém? Não há nada que possa separar-nos do Senhor. O amor que o Senhor tem por nós, que deu a vida, Jesus Cristo deu a vida dele por nós. O amor dele por nós é muito grande, não há nada que separe isso, irmãos. Sabia? Nem nós mesmos separamos o amor que o Senhor tem, que Ele deu a vida por nós. E nós precisamos entender isso, glorificar e sermos gratos ao Senhor por este amor, né? Adorá-lo pelo amor dele, pelas nossas vidas. E assim, eu sei que tá meio apertadinho, tá meio ruizinho, vai fazer barulho, mas não tem problema não, porque agora a gente vai louvar e eu vou pedir para vocês levantarem. Amém? Levanta, põe a cadeira aí no fundo, balança, não tem problema. Vocês já sentaram agora, não tem problema. Fiquem bem à vontade para louvar ao Senhor, de todo o coração, amém? Quem sou eu para que o guarde e receba assim? Me pedi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus livre
sou escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, Deus, sim, eu sou. Glória a Deus, aplauda o nome do Senhor, amém? Glória a Deus. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Eu não misericórdia, me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço outro amor assim. E ao meu respeito, eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço outro amor assim. E ao meu respeito, eu sei que só tens pensamento de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem
Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. Não. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço outro amor assim. Aleluia, Senhor Jesus. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. Não. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Senhor, para mim. Aleluias, aplauda o nome do Senhor, amém? Glória a Deus. Permaneça uma oração agora. Eu pulei a parte da oração, mas tudo bem. Quero chamar a nossa pastora Silvana. A pastora Silvana é esposa do nosso pastor regional, pastor Roger. Quem não conhece, conhecer a pastora Silvana é uma bênção. Ela vai fazer essa oração, já orando pela pastora Leonor. Pode vir aqui também, pastora, em nome de Jesus, preparar aqui, que vai ministrar a palavra nos nossos corações. Pastora Leonor é a esposa do pastor Joel Estevanato, pastora Leonor Estevanato, né? Em nome de Jesus, lá da Igreja do Brasil para Cristo, manda aqui. Então, aqui da nossa igreja, acho que a maioria conhece ela, porque nós seguimos aí o pessoal do Manda Aqui, estamos sempre assistindo as lives, vamos para lá, né? Então, Deus abençoe em nome de Jesus, nós vamos ouvir e nós vamos orar, amém? Saúde as irmãs com a paz do Senhor. Amém. Trago um abraço do pastor Roger, tá? Para todas as irmãs e os irmãos que aqui estão. É um motivo de alegria de poder estar aqui, cultuando com vocês, né? Numa noite chuvosa, onde muitos poderiam ficar nas suas casas, mas estamos aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor. Amém? Então, para mim é um motivo de muita alegria de poder estar aqui, cultuando e vindo aprender mais um pouco e ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Amém? Então, que a gente abra os nossos corações, né, para que a gente possa levar e exercitar essa palavra que nós vamos receber do Senhor. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Senhor, pela vida da irmã Rosana, do pastor Eduardo, Senhor, e por cada irmã que aqui está, para que possamos, Senhor, abrir os nossos corações, a nossa mente, Senhor, para que podemos aprender o que o Senhor tem a nos dizer, ó Pai, que o Senhor venha usar a tua filha, Senhor, conforme a tua vontade, para que o Senhor possa, Senhor, se fazer presente, como o Senhor aqui já está. Louvamos e bendizemos o teu santo nome, Senhor,
por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, pelas nossas vidas. Abençoe, Senhor, a tua serva, que ela venha a ser usada conforme a tua vontade, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por este momento, por essa noite, ó Pai, a quão agradável estamos aqui. Louvado seja o teu santo nome, Senhor, e obrigado, Pai. Amém. Boa noite, minhas irmãs, paz do Senhor. Crente fala boa noite, né? Crente fala boa noite? Crente fala boa noite. Boa noite, paz do Senhor. Pode se assentar, minhas queridas. Eu preciso dizer que até que enfim deu certo, né? Sara, que foi quem sempre estava conversando, né? Para depois eu ter o contato com a Rosana. E me permitam, me desculpem, mas eu não chamo mulheres de pastora, não porque não considero, mas é porque eu não me considero pastora. Na Bíblia não tem pastora, então eu gosto de chamar de Sara, gosto de chamar de Rosana, e gosto que me chamem de Leonor, e principalmente de Léo. Então, é assim, porque meu marido sim é pastor. Nossa denominação, ela consagra homens, não consagra mulheres. Então, não faço nenhuma questão. Então, quem me chama de Leonor ou de Léo, eu fico feliz, que esse é meu nome, tá? Agora, aqui vocês têm o hábito, então não tem um problema. Mas vocês podem até estranhar, porque todo mundo chama de pastora Rosana, pastora isso, pastora aquilo, e eu não chamo de Rosana. Não é que não considero, né? Não tenho honra nenhuma, não é isso. Mas, para mim, é assim, eu acho que é mais próximo, é melhor. Eu até moro em um lugar, né? Eu moro na Serra, e tem uma academia lá. E o moço lá é cristão e tal, e esses dias a gente voltou para lá, que a gente não morava lá, e me incomodei muito. Ele começou a cumprimentou o Joel, tal, daqui a pouco, oi, pastor, não sei o quê. Aí a gente falou assim, você lembra da gente? Claro que eu lembro, casal de pastores, e o pessoal passando, olhando, eu fiz assim, eu preciso que ele corrigisse isso urgentemente, para ele parar, no meio de todo mundo, onde, com gente que não é crente, pastora para lá, pastora para cá. Isso já cria um estigma. Quem quer ficar perto já não fica mais perto. Por quê? Porque chama de pastora, já acha que a gente é muito santa. E não é isso. Né? A gente precisa ter esse entendimento. Eu tenho, na verdade, esse entendimento quando estou no meio do povo. Então, me faz bem quando vocês me chamam do meu apelido. Léo. Adoro. Tá bom? E vou continuar chamando Rosana de Rosana, tá bom? Olha, de Rô ainda. É assim, eu estou bem feliz de estar aqui, como eu estava dizendo no início, que foram muitos contatos para a gente conseguir, até por conta dessa pandemia. Fui atrapalhando. E a Sara fez o favor de me contar que ela sonhou que eu vim e não preguei. Aí, amém, tá, tudo bem. E essa semana eu passei muito mal, e ontem à noite eu estava no hospital nesse horário. Ah, tá. Então, depois você me conta os outros. Mas assim, eu vinha contando para as meninas, até nem apresentei elas ainda, vinha contando para elas. Elas me acompanham, a gente está sempre junto no grupo de gêmeos, elas fazem parte, são minhas ovelhinhas lá, né? Nós líderes temos um grupo, e elas são do meu grupo. E elas nem estavam sabendo, só uma pessoa lá do grupo sabia, e orou por mim. E eu passei a semana muito mal, um episódio, né, de labirintite, de tontura, vertigem, coisa que nunca tive. E enfim... E aí ontem dentro, não vou entrar aqui nos detalhes, que não é tempo para isso, nem é o momento, mas um detalhe de Deus, assim, sabe, muito lindo, Deus trouxe a bênção na minha vida de uma maneira linda. Eu saí do hospital sem tontura, sem vertigem e sem remédio. Deus tratou e me colocou na mão de um médico, um especialista que eu nunca tinha visto na minha vida. Comentei até com a Edith, né? Ela é fisioterapeuta. Falei, de repente ela conhece até essas técnicas que ela não conhece, é de outra área, mas o médico simplesmente me manipulou o meu corpo e parou a tontura. Então, e foi no horário que eu fui, que não era para ter ido naquele horário. Então, Deus cuidou de tudo, e eu entendi, sabe o quê, Rô, com tudo isso? Eu entendi que eu sou de Deus, eu entendi que vocês são de Deus, e eu entendi que Deus tem coisas lindas para fazer nessa noite aqui. Eu entendi que vai ter libertação nessa noite aqui.
Irmãs, mulheres que estão aí com traumas de anos e anos, prisões emocionais, vão ser libertas hoje. E eu não estou falando aqui no meu nome, eu estou falando aqui no nome de Jesus, porque coisas tentaram me atrapalhar de estar aqui. Foi bem complicado. Então, glória a Deus, estamos aqui e daqui vai sair um exército de mulheres saradas. Não é porque a Leonor está aqui pregando, não. Não, viu? Peraí, não é por causa da Leonor, não. Eu não estou falando aqui como pregadora americana, que a partir de hoje, porque eu estou falando, sua vida vai ser diferente. Não, é por causa dessa palavra. É por causa do que Deus preparou no coração dessas irmãs, que já direcionou vocês estarem aqui, para estarmos aqui. Então, glória a Deus por isso. E aí eu posso fazer uma brincadeira e dizer assim, meu Deus, quando a Rô estava ali chamando, Silvana, para orar, aí, enquanto as duas chegaram aqui na frente, eu olhei e fiz assim. Olhei assim em volta, eu falei, Senhor, antigamente eu vinha nos eventos das mulheres, eu era uma das mais novinhas. Depois comecei a parecer uma das meias idades. Agora já estou uma das mais velhas. Está ficando grave meu caso, meu Deus. Mas eu me recompus, aleluia, e estou aqui de volta. Ok, tudo bem, Senhor. Faz parte da vida, né? Quase 60 anos. Meu Deus, eu falo, Jesus, quando eu via as mulheres de 60 anos, eu achava tão velha. Agora eu não acho isso. Pelo contrário, é interessante, né? Somos vividas, temos responsabilidades, né? Não é, irmã querida? Olha lá, a irmã já fez tanto assim que eu já entendi que ela também está lá comigo. Mas com alegria eu estou aqui, e com alegria eu estou trazendo aqui Raquel, que vocês estão vendo aí, e a Edith, que está em pezinho ali também tirando as fotinhas. Essas duas minhas amadas viraram agora minhas escudeiras, né? Onde eu estou indo, elas estão me acompanhando. Eu não costumo ficar chamando muita gente quando eu prego, quando eu saio para pregar, principalmente no sábado à noite. Por quê? Porque a gente já tem culto de manhã. Então, é um pouco mais distante para voltar e tal. E eu sei que a responsabilidade é minha, de boa. Eu vou depois de manhã levantar e tal, mas aí eu não quero ficar chamando. Mas elas duas estiveram comigo há um mês atrás em outra igreja que eu estava pregando em Jundiaí. Eu falei que eu viria aqui, elas duas, não, eu vou. Aí eu falei, hoje de manhã, eu falei, está um frio, não dá vontade de ficar debaixo das cobertas, pode ficar. Elas, não, eu vou. Então, graças a Deus, elas estão aqui. Eu gosto de apresentar sempre quem está comigo. E o caso delas, né, no sentido de falar dessas amadas, para a gente entrar aqui no estudo propriamente, eu gosto de falar delas, assim, que elas são presentes de Deus na minha vida, porque são duas irmãs armênias, né? Elas não são de origem armênia, e tem toda uma vivência, um histórico de vida lindo, e principalmente o testemunho delas. Duas crentonas, graças a Deus. Pode ficar em pé, pode sair daí, depois vir para cá, meu amor. Eu pedi para ela tirar umas fotinhas, mas olha só, elas têm tido essa vivência com o Senhor e tanto testemunho de transformação, sabe? De coisas lindas. Então, elas acham que vêm para ser abençoadas, mas só a conversa delas me abençoa, sempre me edifica muito. Porque a gente vê aqueles cristãos novos que estão assim com sede de Deus, estão aprendendo coisas novas de Deus, então elas me ensinam. Parece que eu estou ensinando alguma coisa, mas não é bem assim, não. Tem sido bênção essas duas na minha vida, com certeza. Né? Com certeza. É a Cuirique Master, sua Master, elas me chamam. Cuirique, a gente chama de Cuirique, porque Cuirique é irmã em armênio. Então, a gente se chama de Cuiriques, né? Em vez de chamar de irmãs, é Cuiriques. Então, olha quantas Cuiriques nós temos aqui hoje. Aí a outra, que é mais nova, a gente chama de Baby, né? Porque dá um pouco de trabalho às vezes, né? O poder do microfone é uma coisa terrível, né, Edith? Judiação, tadinha dela, ô dó. Mas vamos lá. Eu sei que eu estou com a dupla de Lu, né? Uma dupla de Lu ali na técnica, na mesa e na tela. Então, Ludmila, eu peço que você coloque essa primeira tela sobre o tema, né? Que é Mateus. E assim, até na escolha das telas, na escolha daquilo que a gente pensou em falar, nós estamos aqui para falar, sim, de cura de Deus. E quando a gente olha para esse texto, né, de Mateus, que, como vocês... a gente não leu, né, no começo, vamos abrir para ler. Esse texto de Mateus é muito, para mim, assim, tem muito a ver com minha vida e muito a ver com o que eu trabalho, né? A gente trabalha como psicoterapeuta e, assim, quem é crente eu falo claramente, quem não é crente eu falo também a mesma coisa, só que não digo que está na Bíblia. E a gente gosta de pensar nisso, né? Ame-se, mas para a gente se amar tem que amar como eu amo o próximo. E aí é que o assunto fica bem diferenciado. Vamos abrir o texto. Eu tenho a tradução da NVT aqui, eu não sei se ela vai colocar alguma tela, mas vamos ler.
Eu não pus nada na tela, né, mas eu quero ler e nós vamos fazer umas leituras rápidas, alguns textos, porque para poder a gente também não ficar aqui gastando tempo e cansando vocês. E pelo jeito tem mesa, se tem mesa tem comida, eu penso, né? Então, né, gente? Vamos lá para não demorar o tempo aqui. Vamos lá. O texto diz, na minha tradução, que eu gosto muito, de uma maneira diferenciada, né, o texto de Mateus 22, a partir do 38, né? Diz, este é o primeiro e maior mandamento, né? Amar a Deus, o 37, amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de toda a mente. E aí o 39, o segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Então, quando eu recebi, já tem bastante tempo que a Sara mandou essa proposta, fiquei pensando nesse texto, e eu gosto muito de pensar que é assim, muita gente, né, falando de mulher, nós mulheres, às vezes, quando diz, né, somos mal amadas, por que se fala isso? Quando fala que existe esse termo, mas esse termo tem um fundamento, né? O ser mal amado, muita gente diz que é porque o marido não ama, ou então porque tem um relacionamento, né, de ser mal amado, porque o amor é que não ama. E não, é a própria pessoa que não se ama. Porque nós precisamos ser aquelas pessoas que primeiro se valorizam. E amar é valorizar. Então, a gente se ama primeiro para depois os outros poderem nos amar. Então, tem muita gente que tem dificuldade nos relacionamentos, tem muita gente que não por conta do temperamento, mas por conta da própria vivência, da própria situação, né, interior, de não aceitação de algumas coisas, as pessoas acabam se separando, né, e se isolando das pessoas. Acaba sendo aquela pessoa que, quando a gente se aproxima, alguém aproxima e as pessoas não se sentem bem. Sabe aquela pessoa que não dá para a gente se sentir bem, as pessoas não se sentem bem perto. Então, são pessoas que precisam, não da crítica de ninguém, mas precisa, sim, de um olhar com calor, com amor, para que possa ser ajudado. Porque quem está sozinho não se ama, né? Abrindo já essa parte, falando sobre exatamente o tema, especialmente, nós vamos conversar sobre algumas coisas, mas precisamos entender o seguinte, quando você conhece alguém, ou você é alguém que prefere estar na sua, não quer estar junto, tem dificuldade de relacionamento, geralmente isso está muito ligado a você próprio, está ligado às suas dificuldades, à sua vivência. Então, como é importante a gente vasculhar, descobrir o que tem, não só se escondendo e se guardando, se fechando, vai se fechando, vai se fechando. Não, a gente precisa realmente abrir, né? Então, isso é apenas uma introdução. E aí eu digo, na segunda tela, o que a gente precisa? Conhecer-se. Nós precisamos nos conhecer, saber quem realmente somos individualmente. Individualmente, nós somos um ser, né, que moramos numa casa, nós nascemos numa família, temos um nome, um sobrenome, nós temos uma cultura, né, nós temos vivências, nós temos um parentesco. E tudo isso, muitas vezes, é o que nos põe aonde? Dentro de um enclausurado, de uma coisa enclausurada, de uma dificuldade de vivência, às vezes é porque é onde nasceu, às vezes é por causa do sobrenome, não gosta da família, não gosta do lugar onde mora. E tudo vira motivo para se enclausurar. Então, como é que a gente vai se amar, né? A gente se ama. De repente, alguém diz que se ama, mas eu odeio meu pai, eu odeio o lugar que eu moro, eu odeio o Brasil, porque eu nasci no Brasil. Quer dizer, são situações, né, que tem que ser um contexto de vida. Nós precisamos ter um contexto de gratidão, de aceitação. Mas isso não é tão simples quando a gente fala. Parece simples. Eu estou aqui, né, dialogando, falando aqui um pouco dentro de uma forma geral, e eu imagino que todo mundo aqui já ouviu isso. Tudo que eu estou falando aqui até aqui, todo mundo já ouviu. Mas é necessário, a gente precisa se conhecer. Então, se conhecer individualmente para depois o que vem em volta, o que está em volta, às vezes alguma coisa que não é tão aceitável, depois que a gente começa a se aceitar, começa a se amar, porque o amor está ligado à aceitação, aí as coisas mudam. Então, não nos preocuparmos. E aqui eu gosto desse texto de Marcos que nós vamos abrir. Nós não podemos nos preocupar com as pessoas e o que pensam e o que falam de nós, né? A gente se preocupa, não precisa aqui ninguém dizer que sim nem que não, nem precisa ninguém se manifestar, mas vira e mexe, a gente está preocupada. Se estão olhando para a gente, estão gostando, estão aceitando. Como que está hoje o meu cabelo? Como está hoje o meu cabelo?
O jeito que eu estou com a minha roupa, a maneira como eu resolvi trocar isso, trocar aquilo, e assim. E a gente começa, né, uma questão de aceitação, né, dos outros. Né? Ou então, não somente essa aceitação, mas a gente se preocupa em demasia. Né? Preocupar com o que os outros pensam é muito importante. Nós, mulheres aqui, como crentes, que hoje, né, aqui não acontece isso, né, mas em várias igrejas acontece, hoje em dia não está mais na moda, né, mulheres santas, decentes, sem peito de fora, sem traseiro de fora. Agora é calça leg mesmo, com a calcinha, né, com a tanguinha lá dentro, coisa mais ridícula do mundo, com as banhas caindo. Né? Então, isso, infelizmente, não está mais na moda na igreja. Isso pode, não tem nada a ver, mas nós, crentes, nos importamos sim que os outros estão olhando, que os irmãos estão olhando. Quando está tudo despinguelado, horrível, é para ridicularizar. E quando está tudo bonitinho, durinho no lugar, é para chamar a atenção dos homens. Está errado. Então, você tem que se preocupar. Tem um corpo bonito? Guarde o seu corpo. A gente tem que guardar o corpo, marido. Então, nisso a gente tem que se preocupar. No cuidado, sim. Agora, a gente se preocupar com o que os outros estão pensando, se estão gostando da gente, se estão aceitando, se comparando. Essa coisa toda está tudo errado. A gente não pode. Então, por isso que eu gosto de colocar esse texto aí, de não nos preocuparmos com o que as pessoas pensam ou falam da gente. E o texto que eu estou embasando aí, lá vamos nós para a Bíblia de novo, né? Que bom, eu estou vendo que vocês aqui usam a Bíblia. Não fica todo mundo só no celular, embora o celular tem Bíblia, mas não perder esse hábito, que eu acho que é interessante, necessário. A gente abre, anota, percebe o que está escrito. E aqui em Marcos 5, 38 ao 41, diz assim: quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto e muito choro e lamentação. Versículo 39. Então entrou e perguntou: por que todo esse tumulto? A criança não morreu, ela só está dormindo. Aí no versículo 40 diz assim: a multidão riu de Jesus. A multidão riu de Jesus. Ele, porém, fez todos saírem e levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto onde ela estava deitada. Segurando-a pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que quer dizer, menina, levante-se. E a menina, que tinha 12 anos, se levantou de imediato e começou a andar. Esse texto me chama a atenção. Exatamente isso. Jesus tinha uma postura, Jesus sabia o que ele ia fazer, Jesus tinha o poder, ele sabia que a menina estava morta, mas ele ia orar e ela ia ressuscitar, porque ele é Deus da vida. E quando ele disse, a menina só está dormindo, zombaram, gozaram da vida dele. Ou seja, quando você e eu não andamos mais com os peitos de fora, quando a gente não anda mais com as calças legs, com tudo balangando, ainda mais com 60 anos, Jesus Cristo, ninguém tem um simancol, pelo amor de Deus. Enfim, a gente não faz isso. E aí, alguém fala: ai, mas você tem um corpão, por que você não mostra? Ai, começa aquela papagaiada, desculpem, mas eu não tenho muito papo na língua, né? Então, pois é. Aquela papagaiada lá fora, aquela amiga da faculdade, aquela amiga lá do trabalho, aquela vizinha, aquela parente. Ai, menina, mas você anda parecendo uma velha. Ri de você? Que ria. Nós temos nossos valores, nós temos nossos conceitos. Eu, às vezes, posso, né? Eu falando nós. Usamos um brinco que outras pessoas não usam. Aí a gente resolve usar, que tem muita crente que não usa, mas a gente pode usar. A gente usa uma calça comprida, a gente faz uma coisa e outra, mas sensualidade, lasciva é pecado, a gente não anda com isso e não quer nem saber o que estão falando. Estou entrando em outras coisas que não estaria, né? Não teria o contexto aqui, mas estou entrando. Por quê? Porque a gente não tem que se importar com o que estão falando. O não se importar, dentro dessa área que eu citei, né, mas voltando, não se importar é realmente se amar. É realmente se respeitar. Ainda agora há pouco, sei lá que hora que foi, nem me lembro, passando lá, não sei o que foi que eu vi, e estava lá uma atriz, lá, uma cantora, sei lá que trem que é, que eu não sigo essas pessoas, não conheço, enfim. Ela, assim, bem novinha, mas com o nariz, assim, parecendo uma italiana, bem grande, né? Aquele narigão. E ela, uma foto dela novinha, e ela mais velha. E dizendo assim, olha, eles elogiando, olha que interessante, a cantora, sei lá o que ela é. Ela sempre pensou em fazer a cirurgia no nariz dela, ela se sentia mal e tal. E olha hoje ela está dizendo que está se aceitando bastante, não fez a cirurgia. Eu não vou entrar no mérito aqui, queridas, de fazer ou não cirurgia. Não vou entrar nisso. Acho que é cada um. O seu bolso também é seu bolso, meu bolso é meu bolso, entendeu? Então tem tudo isso. Mas
né? A gente tem que pensar o seguinte, mais do que o que os outros estão dizendo, você tem que estar bem com você. Porque se você quer fazer uma cirurgia do nariz e você não está bem, não é só por causa do nariz, quando fizer a cirurgia do nariz, vai acontecer como uma paciente minha, que uma negra, pensa numa negra lindona, poderosa, toda cacheada, com aquele blecão linda, maravilhosa, e assim, se sentindo muito bem, só que ela odiava o nariz dela. Ela fez a cirurgia, depois que ela fez a cirurgia, sabe o que aconteceu? Ela começou a fazer terapia comigo, porque ela estava desesperadamente insatisfeita e frustrada, porque não gostou da cirurgia. O que é que estava acontecendo com essa pessoa e o que acontece com tantas pessoas? Não se amar não adianta. Pode esticar o cabelo, pode mudar a cor da pele, pode fazer o que bem entender, vai trocar tudo, vai virar um trem, vai virar até uma franquestoa, né? Troca tudo e não vai resolver, porque nós precisamos simplesmente nos amar, nos aceitar, né? Bom, gastei muito tempo com esse breguete aqui, né, gente? Bora lá, vamos para frente. Mais uma tela aqui. Nem o sucesso e nem o fracasso pode nos afastar da nossa essência. Vamos lá para 1 Coríntios? Eu acho que eu falei rápido, fui rápido no texto. Vocês estão procurando e não acharam junto comigo, agora eu vou esperar, tá bom? Mas não muito. 1 Coríntios. Eu estou achando junto com vocês, não deixei nada aqui assim, já achadinho aqui, para poder procurar junto com vocês. Enquanto vocês estão procurando, tomo água. Esse texto de Coríntios, né? Texto bem conhecido. Vamos pensar nesse texto exatamente pensando assim: nem o fracasso pode nos afastar da nossa essência e nem o sucesso. Esse texto de Coríntios, que para mim também é um dos textos muito especiais, que o Senhor fala muito com a gente, diz assim: é a isso que as escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. É para mim. Eu amo o Senhor. Alguém aqui mais? Então a Bíblia diz que nem um olho viu, nem um ouvido ouviu, nem mente nenhum imaginou o que Deus tem preparado. Mas foi a nós que Deus revelou essas coisas por seu Espírito. Pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Eu preciso parar um pouquinho aqui para dizer, queridos, olha que coisa tremenda. Deus revela o segredo dele para quem o ama. Deus tem segredo. Deus tem segredos. E ele revela para quem ama ele. Isso é tremendo demais. Dá até vontade de parar e começar a falar sobre isso, mas não vou fazer isso. Versículo 11. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. E nós recebemos o Espírito de Deus, e não o espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. O que esse texto aqui tem a ver com o que nós aqui estamos afirmando? Que nem sucesso nem fracasso pode nos tirar a essência. Porque nós, como cristãos, entendendo que somos crentes, quando nós entendemos que somos crentes, eu posso chegar aqui, como eu fiz agora há pouco, e dizer para vocês que eu vim aqui e eu sei que gente vai sair daqui abençoado e curado. E eu não estou aqui me achando. Eu estou aqui dizendo que eu sou portadora de boas novas, eu sou portadora de uma palavra que o Espírito Santo me deu, busquei a ele, e eu sei que eu vou falar hoje aqui e Deus vai usar, ponto. Se passar disso e eu começar a dizer, porque eu estudei, porque eu sou psicoterapeuta, então eu entendo a mente da mulher, porque eu, pronto, já era. Já era. O que vai acontecer? Esse sucesso vai me tirar da essência, porque eu vou ficar me jactando, vou me inchar. E está cheio de mulher inchada, inflada, porque faz uma coisa, porque tem uma beleza, ou porque fez alguma, né? Fez algum arranjo aí, deu algum corte em alguma coisa, encheu mais, tirou mais. É um tal de tirar e pôr, que a gente não sabe mais quem é quem, o que é o quê, né? Conhece a pessoa está assim, daqui a pouco ela fala, porque eu tirei, a outra é porque eu pus. Falei, meu Deus. Por isso que eu falei, franquistoas, né? Deixa para lá. Enfim. A partir do momento que eu começar aqui a dizer que eu fiz, que eu sei, que eu faço, que aconteço, achando que é de mim, tudo bem, eu estudei sim, eu me gabaritei sim, eu me preparei sim, mas eu sei que é o Espírito que vai fazer, é o Espírito que vai conduzir, mas eu precisava me preparar, beleza, é assim. Do outro lado também, o oposto também é a grande realidade.
Quando a gente começa assim, e Deus dá, Deus faz, Deus dá capacidade, Deus dá dom e tudo mais, a pessoa, aí o pastor, ou a pessoa que está na liderança, chama a pessoa e fala, eu estou vendo que você tem dom. Não, mas eu não. Vamos fazer tal coisa, passa 20 anos, a pessoa não faz nada na igreja, só senta e adora a Deus, dá o dízimo dela e tal, vai embora. Irmã, você está dizendo que isso aí é pecado, que ela não vai para o céu? Não, ela vai para o céu, ela não está em pecado, mas ela está aquém do que Deus quis. A essência dela, ela está abarrotada, ela está parada, ela está... simplesmente sem dedicar o que ela fez. E Deus nos chamou como corpo. O nosso corpo o tempo todo está funcionando. A gente está sempre usando... Pode observar o que acontece quando alguém... né, eu vejo isso bem próximo, que eu tenho o Joel como... o problema no joelho, e aí faz a cirurgia, aí o joelho dolorido, aí começa a usar só o outro, porque aquele ali começa a não usar muito. O que acontece? Sobrecarrega um, porque o outro não está sendo tão usado. Então, isso no corpo humano acontece. Imagina no corpo espiritual. Então, tem mulheres aqui, graças a Deus que eu não conheço quase nenhuma, e eu posso dizer sem medo de errar, porque o Espírito Santo está dizendo, tem um monte de mulher aqui, parada, folgada, sossegada, aquém daquilo que Deus chamou para fazer. E quando eu digo aquém, não é para ser pastora, não é para ser apóstola, poderosa, maravilhosa. Não, é para simplesmente usar o dom que Deus te deu. Se Deus te deu o dom, que é para ir pregar o evangelho, que é para ir fazer o evangelismo no hospital, seja lá onde for, que é para estar aqui todo dia no culto, de repente, para assumir qualquer coisa, e você não está fazendo, sinto muito, é isso aí, é Deus está falando. Então, não podemos ficar nem aquém e nem além. E tudo isso está imbrincado, está misturado, está envolvido com aceitar-se, com amar-se. Por quê, minha irmã? Porque quem está metida, exibida, se achando porque faz, acontece, ou porque tem um dom, ou porque estudou, e porque sei lá o quê, essa pessoa tem um problema. Nós vamos falar daqui para frente. Tem um problema, porque ela está inflada e ela está tirando a parte da essência dela, a essência de Deus na vida dela, porque está se achando. E o outro lado está errado também, não tá, porque está se amando a mais, né? E é essa outra que está se amando a menos. E é o que eu quero dar ênfase. Quando se ama menos, acha que não serve para nada, que não vai fazer nunca nada, que o que faz não é bom, põe defeito em tudo que faz. Sabe aquela pessoa que o tempo todo acha que o que fez não foi bom, toda hora é isso. Bom, bora lá, para frente. Como vencer, então? Vamos lá, essa é uma boa pergunta, né? Não sei por que deu algum erro eu fui ver agora no meu também, deu uma falha, né, na configuração, e é como vencer traumas emocionais. Saiu pequenininho lá embaixo, né? Não dá para ler. Mas é exatamente isso que está escrito aí. Como vencer traumas emocionais. Como vencer? Como a gente pode passar por isso? Como que a gente pode viver isso? Como que a gente pode dominar essas coisas e passar adiante, né? Porque algumas pessoas até falam assim, mas eu não tenho nada. Imagina, eu não tenho trauma, não tenho nada. Não, eu estou ótima. Eu escuto gente falar assim que... E eu não estou aqui, minhas irmãs, para pregar um evangelho fraco e impotente. Não, Jesus é poderoso. O evangelho de Jesus salva, faz tudo que o ser humano pode fazer na vida de uma pessoa. No entanto, se nós não estivermos abertas e preparadas e abertas para Deus fazer, Deus não vai fazer. Como eu disse, eu não estava bem ontem, usando esse exemplo. Ontem eu estava muito mal, com essa tontura, com bastante vertigem. E isso estava desde segunda-feira, na verdade. Eu fui vendo se ia vencendo, ia melhorando e tal, tomando medicamento. E se eu não tivesse ido no médico ontem, hoje eu estaria aqui desse jeito. Se eu tivesse, inclusive, né? Se eu tivesse. Mas eu fui o quê? Fui em busca de ajuda. Eu fui em busca de socorro. Eu precisava estar curada, sarada. Então, o que eu estou falando? Às vezes, muitas vezes, nós estamos na igreja, nós estamos envolvidos no reino, tudo mais, na igreja. É um exemplo, né? E falando do joelho, você dá uma pancada no joelho. O que acontece no seu joelho? Ele vai machucar, ou então pode dar uma torção. Bem, ai meu Deus, tem até uma terapeuta aqui, não sei se joelho dá torção, mas tudo bem, dá? Então tá. Mas assim, dá um problema e você fica durante algum tempo sem poder andar direito, você fica algum tempo sem poder fazer um exercício, porque está machucado, né? Então, nós como mulheres, que somos inclusive mais frágeis do que os homens, né? E mais para frente a gente vai pegar até o texto sobre isso. O que acontece? Uma fala, né? Uma fala de alguém que nos
principalmente isso acontece quando é criança, mais velho também, mas o trauma maior é quando é criança. Escuta alguma coisa não boa, a gente escuta uma fala, aquela mãe ou aquele pai que vive dizendo, aquela criança, esse menino não dá para nada, mas como é burro, e dando ordem, ensinando, mas ensinando com agressividade, né? Não estou dizendo aqui que é para a gente agora ser igual todo mundo agora, deixa tudo de qualquer jeito, não, continuamos fazendo uso de vara, a vara é boa, precisa disciplinar, mas aquelas palavras que vão denegrindo, né? Não é dizer assim, meu filho, eu já não disse que é para fazer isso, eu vou te disciplinar se você não fizer. Eu mandei lavar, limpar, arrumar sua cama, e não arrumou. Deixa ele, senão vai traumatizar nada. Não vai traumatizar nada, manda arrumar. Minha mãe mandava arrumar a cama, eu não crescia traumatizar por causa disso. Então, tem outras coisas que traumatizam, entende? Então, assim como nós estamos falando desse sofrimento de uma batida, uma pancada, né, no joelho, que fica roxo, que machuca, o nosso cérebro, ele registra coisas importantes para nós. Ele registra tanto coisa boa como coisa ruim. Então, às vezes, a criança que ouviu o pai, a mãe falando, às vezes não falou para a criança, mas escuta lá atrás da porta. Situações que você vai ouvindo, ou então começou a trabalhar, alguém vai lá e pega e diz, você não vai aprender isso, você entra no emprego, então é nervoso para trabalhar, para entrar e tudo mais. Para você conseguir um trabalho, pegar a dinâmica do trabalho, às vezes, cria um pouco de dificuldade. Quando chega alguém que já te trata de uma maneira diferenciada, se você não tomar cuidado, aquilo traumatiza. Então, é a mesma coisa que a batida no joelho. Você vai ter um ferimento emocional, e aquilo, se você não souber lidar com isso, você fica a vida toda fazendo isso, pensando nisso, e aí tem tanta gente que, como a gente costuma falar com os músicos, né, fica rodando lâmpada. Sai de um emprego, vai para o outro, não dá certo em nada. Por quê? Porque o trauma fez a pessoa falar, não dei certo naquele, e aí igual quando a pessoa bate o carro, né? Que tem a situação de bater o carro. Por que tem gente que depois nunca mais dirige? Porque toda vez que chega outro carro já fica assim, achando que vai... Então, você precisa desconstruir isso. Tirar isso. Agora, nós que somos crentes, quando se trata de emocional, quando nós somos cristãs, e sabemos que temos um Deus que nos leva acima dessas coisas, que faz acima do que a gente imagina, que o pensamento dele é muito maior do que o nosso, então nós podemos desconstruir isso, mas precisamos de, primeiro, reconhecer que temos as dificuldades. E aí que pega, né? Porque crente se acha assim, super, hiper, ultra, mega santarrão, que não, resolvo. Não resolve nada. Mas se Deus não resolve, Deus resolve, mas você precisa se dispor a estar diante de um fisioterapeuta fazendo lá a massagem, né, o exercício para poder voltar à normalidade, a funcionar de novo, e enfim, é isso. Se eu falar alguma coisa aqui, você me fala, tá? Lá vai eu me meter a falar que não é minha área, Jesus amado. Algumas experiências aprisionam, é o que nós estamos falando. Nós somos frágeis no trato emocional. Mulheres, nós somos frágeis. É por isso, que eu fico batendo na tecla, e já fui jovem, já estou velha, e sempre dizendo, não faço questão de ser pastora, não faço questão, quer me chamar? Fique à vontade. Na igreja o povo agora virou moda, então chamam. Ok. Os novos que chegam, não adianta me falar, me chama de Léo, parece até que eu estou ofendendo ele. Então tá, quer me chamar, chama. Para dizer, minha pastora, tá bom, vai, tá bom, deixa. Fala, ok. Mas, queridas, a coisa mais maravilhosa da terra, sabe qual é? O circo pegando fogo, problema, dificuldade na igreja. Entendo o que eu vou dizer, calma. Aí, chega em casa, o Joel conta e tudo mais, tal. Aí eu, amorzinho, vou orar por você, querido, vou orar. E oro, porque está tudo nas costas dele. Aleluia! Eu fico impressionada com problemas que aparecem, e mulher faz questão de ser pastora, de resolver problema. É verdade que a nossa estrutura foi feita para cuidar de vidas. É verdade que a nossa estrutura foi feita para parir vidas. E chega. Não no sentido de que nós não podemos. Lógico que podemos. Mas não temos que ter tanta coisa para se fazer. Por que o índice hoje de suicídio, o índice hoje de alcoolismo, o índice hoje de vícios, né, de drogas, por que o índice hoje de depressão é assim absurdo, que os estudantes, né, os profissionais da área da saúde mental não sabem mais o que fazer, e é absurdamente exagerado com mulheres. Porque a mulherada está fazendo jornada dupla, trabalha feito louca do tempo inteiro lá no trabalho, depois volta para casa e tem que lavar, passar, cozinhar, e ainda nananã com o marido, blá, 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 e tudo isso. Gente, não dá para aguentar tudo isso. Mulher não foi feita para tudo. Cada vez que eu falo, um dos irmãos sai. Lamento, mas esse evento aqui é de mulher, lamento.
E eu tô sendo boazinha, como tem homem aqui, eu tô sendo cuidadosa para falar até, né? Porque vocês lembram que eu tive com vocês lá, né? As irmãs, não sei se estavam todas, não. Mas lá no evento de esposa de pastores lá, eu fiquei só com as mulheradas e eu soltei o verbo. Soltei? Bom. Então eu tô sendo boazinha, viu? Muito bem. Mas é a grande realidade, minhas irmãs. A nossa estrutura. Eu sou mulher nordestina. Eu sou daquelas da época lá que vocês vão lembrar, da Zefa Maceió, que corta cobre e dá um nó. E blá, 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 e não sei o quê, não sei o quê. Poderosa e foi que faz que aconteça. Mas na hora do vamos ver, que isso, que delícia deitar naquele ombrinho daquele meu maridinho grisalhinho lindo, ó. Deixar ele resolver e eu só orar. Que é isso? E os problemas vêm pra gente, né? Por causa dessa cultura nova que mulher que faz, que tem que pastora, que não sei o quê. A mulherada tem um povo na igreja que não quer falar com ele, não quer falar comigo. Eu falo, meu pai, lá vem de novo. Aí eu falo, já você que é pastor, vai resolver. Ele, não, chamaram você. Aí lá vou eu. Aí vem o BO, né? Desse tamanho. Eu, beleza, chego lá, meu filho, é o seguinte, ó. É com você, tá, fofinho? Tá acontecendo isso. Eu não posso resolver? Tem que disciplinar, tem que tirar, tem que pôr o banco, tem que não sei o que, não sei o que. Sou eu? Imagina! Diante de Deus, a Bíblia diz que quem vai resolver as coisas diante de Deus e vai dizer sobre as ovelhas é o pastor. Está escrito isso ou não? Então não sou eu. Aleluia, Jesus. Obrigada. É assim que funciona. Então, eu entrei num detalhe aqui de pastor, porque eu ouvi tanto pastor agora, mas estou falando sobre isso. Mas olha que interessante, nós somos mais frágeis. O texto lá, vamos lá para 1 Pedro? 1 Pedro, que todo mundo aqui conhece também, os crentes, imagina, Leonor vem trazer nada de novidade, mas tudo bem, faz parte, essa sou eu, tá bom? Vamos lá, vamos para Pedro, estou procurando junto com vocês, não está marcado aqui, eu já achei. Primeira carta de Pedro, 3, versículo 7, que todo mundo conhece. Da mesma forma, vocês, maridos, honrem suas esposas, sejam compreensivos no convívio com ela, pois ainda que seja mais frágil que vocês, ela é igualmente participante da dádiva da nova vida concedida por Deus. Então, aqui está escrito exatamente o que a gente já sabe. A mulher é o vaso mais frágil. Quando diz mais frágil, significa que o homem também é frágil. E durante muito tempo, eu posso testemunhar aqui e dizer assim, que eu dizia que a mulher era o vaso mais frágil, que o homem não era nada de frágil, coisa nenhuma, porque eu achava, né, porque o meu marido, por exemplo, não sei a experiência de vocês, mas eu tenho um marido que vai, né, e não espera por ninguém. Tchau, vai. Eu tenho que sair correndo atrás dele, porque ele vai trabalhando e faz, acontece. Ele é muito dinâmico em tudo que realiza. Então, eu não achava que o homem era fraco, coisa nenhuma. Eu achava que ele era muito fortão. Aliás, eu sempre dizia para ele... Está gravando, né? Ai, meu pai do céu. Bom... ai. Mas eu sempre dizia para ele que ele tinha um coração e não usava. Sempre dizia. Porque eu achava que ele era poderoso demais, corre demais. Tem coração e não usa. Tem coração e não usa. Até a gente chegar numa maturidade, glória a Deus pelos cabelos brancos que eu pintei hoje, mas que bom que a gente cria maturidade, né? Que chega a maturidade. Glória a Deus, que eu não morri antes. Porque hoje eu entendo, o homem é o vaso mais frágil. Quando esse texto diz que é mais frágil, é porque tanto o homem como a mulher são humanos. E assim como eu, alguma das irmãs que de repente ainda está vivendo nessa pequena burrice, de achar que eles não precisam de toda essa atenção e tal, porque são o que são, não, são também. Só que nós somos um pouco mais, é o que a Bíblia diz. Então, nessa questão de ser mais frágeis, na vulnerabilidade emocional, nós sempre precisamos ficar de alerta. A grande coisa que você já sabe, né? O grande acontecimento que todo mundo aqui já sabe é Satanás. Por que Satanás não foi falar com Adão? Por que Satanás foi falar com Eva? Porque a mulher é mais suscetível à conversinha, à fofoquinha, à besteirinha, a diz que me diz, a uma fala mais grosseira, grotesca. Por que eu falei para vocês agora, né? O índice de mulheres com problemas, né, psíquicos, emocionais, com depressão e etc., não é somente por conta da jornada dupla, porque está fazendo mais do que deveria, porque não aguenta, não dá conta. É também por conta de serem mais suscetíveis, realmente. O homem, quando escuta alguma coisa que, por exemplo, numa discussão, o homem manda a mulher lavar louça, vai lavar roupa, aí ele fala assim, vai trabalhar. A mulher já fica, me mandou lavar roupa, só me acha que eu sou lavadeira. E chora, e se ofende, liga para a amiga, não liga mais, agora é o zap. Passa zap para o grupo todo. Ele mandou eu lavar louça e fica só chorando, rios e rios. O homem falou, mandou trabalhar, ele nem lembra mais que mandou, e está tudo bem, está nem aí.
Não é assim, irmãos? Vocês estão aí? Olha lá, viu? Então, nós somos vulneráveis. Então, a atenção para nós tem que ser... Nós temos que ter atenção maior em nós. Deus tem nos chamado, Deus não chamou só homem, Deus chamou mulher porque Ele fez o homem e a mulher. E a palavra de Deus diz, depois que veio Jesus, Ele trouxe a graça. Então, como diz aqui, não tem grego, não tem judeu, não tem macho, não tem fêmea. Salvação é para todos, graças a Deus, que aqui não é o Talibã, aleluia, Jesus. Né? Nós somos crentes em Jesus, mas a gente tem que saber da nossa debilidade. E deixa eu contar um segredinho para vocês. Se as irmãs, que a mulher deles ali tá aqui, lamento, mas eles vão escutar também. Eles gostam, eu sinto muito. Eles amam quando a gente reconhece a nossa fragilidade. Quando a gente diz assim, amor, eu preciso de você. Amor, ora por mim. Como eles precisam disso, isso é tão importante. E a gente, né, nós somos influenciadas, lamento, não sei quem tem o Facebook aí, mas quem tem o Facebook entrou no meu essa semana e viu. Eu louvei a Deus de um pastor, sei lá quem é pastor, que deu uma lavada, mas uma lição, que para mim usou todas as palavras para dizer sobre esse movimento que trouxe, esse movimento feminista, que trouxe para dentro da igreja o pastoreio feminino, porque até então não existia. Quem não viu ainda, vai lá no meu Face, dá uma olhadinha. Eu amei. E como eu disse, minhas irmãs, eu não tenho nada contra mulheres líderes que fazem tal. Eu sou líder, fofinhas. Sou, né? Olha lá. E elas vinham contando ainda. Elas vinham pondo peso na minha cabeça, nas minhas costas ainda. Ah, eu li um negócio lá, que é para a gente ser líder. Como que é o negócio? Fala aí. Rapaz. Que líder não é qualquer um, né, para ser líder. Então, quando você segue o líder porque você quer ele como um exemplo. Então, você segue o líder não pelo que ele manda, mas sim pelo que ele é. Então, você olha ele como um exemplo a ser seguido. E aí eu sigo o exemplo. Viu o peso nas minhas costas? Falei, meu Deus do céu. Pois é, e aqui nós podemos ter várias líderes aqui, sem problema. É líder da UFEBRAC, a esposa do pastor, às vezes é uma líder, às vezes ela não é líder de nada, mas ela é obrigada a ser só porque é esposa do homem. Gente, o homem dentista, a mulher não é dentista, não. Você vai pôr a boca na mão do marido, da esposa do dentista, se ela não é dentista, pelo amor, não vai fazer isso. A mesma coisa. E a gente não repara isso. Aí o pastor é pastor, mas a mulher não é a pastora. Ela é de oração, mas ela não sabe reunir mulheres, às vezes. Ela não sabe organizar. E por causa disso, não, tem que ser, vai ser. Vai lá arrancar o dente sem saber arrancar. Não é assim. Entende? Então, nós temos que entender nossos lugares, nosso papel. E quando somos mulheres que olham para o marido e olham que ele tem né, a capacitação, seja ela qual for, não estou falando só ministerial, mas também como a profissão e tudo mais, você tem que mostrar que honra ele, olha para ele, e também dizer, eu preciso, olha, ora por mim, não estou bem. Ontem, na hora de ir para o hospital, eu sempre vou sozinha, eu estou com algum problema, estou indo. Ontem eu fui assim, meio capengando, já tonta, zonza, né, na sala, eu falei, amor, estou indo para o hospital. E eu sabia que ele estava ocupado lá, ele falou assim, você quer que eu vou com você? Eu olhei e falei assim, olha, se você for, eu quero. Por quê? Ele perguntou, porque ele já sabe que eu sou assim, né? Que eu vou, faço, aconteça. Mas quando ele viu que eu falei, eu quero, ele já sabe. Eu estou precisando. E eu não estou falando para ninguém aqui, porque eu escuto essas coisas, eu vejo essas coisas também. Não estou falando aqui para ninguém ficar fazendo charminho e inventar uma dor que não tem, mentir, qualquer coisa. Não faça isso, minhas irmãs. Isso aí também é um barco furado. Para poder ter o para ter o carinho do marido, para ter, de repente, né, aquele momento mais de ele olhar, ter atenção, fica com mentira. Sangue de Jesus tem poder. Nós somos filhos da verdade. Nós somos pela verdade. Não é com mentirinha, com palhaçada dessa. Desculpa, já falei, não era para ter falado, mas já foi. Não é assim. Nós somos crentes em Jesus. Nós precisamos ser da verdade. Está mal, está precisando de ajuda, vai lá e pede. E pede. Não vou pedir ajuda para ele, não. O que ele vai pensar que eu sou? Olha o jeito que eu falei. É assim que a gente ouve, às vezes. As mulheres querendo ser macho. Que isso? Nós erramos quando temos machismo e erramos quando temos feminismo. O Senhor quer homem sendo homem, mulher sendo mulher. Ponto. Cada um no seu lugar, no seu papel. Amém, queridas? O nosso cérebro, como eu falei agora há pouco, registra fatos importantes. Acabei de falar. Nós registramos tudo que a gente passa e que chama mais atenção. Observem, não tem uma coisa lá quando você era criança que você lembra até hoje,
Quem é aqui que lembra de alguma coisa quando era criança? Levanta a mão. Todo mundo. Por quê? A não ser, né, que a gente tenha alguma situação, né, de algum acidente vascular ou de algum acidente, né, acidente mesmo que a pessoa possa ter perdido a memória, mas todo mundo registra. Nós temos a nossa memória de registros, só que não é porque a gente quer, mas Deus é lindo que fez perfeito nossa memória. Então, a gente guarda coisas boas, mas a gente guarda coisas ruins também. E são essas coisas ruins que nos adoecem, né? Então, depressão, é a próxima tela, depressão, o toque, né? O comportamento de transtornos obsessivos, compulsivos, fobias, tudo isso, às vezes a gente tem e não sabe. Aí vocês perguntam, o que é? Depressão, todo mundo já tem a ideia, né? Aquela pessoa que não está afim de trabalhar, que não quer levantar da cama, que tem vontade de só ficar na cama, cuidado que pode ser preguiça, tá? Pode ser aquela preguiçosa, folgada, que quer que todo mundo faça e não levante. Ai, até eu não aguentei agora. O que eu estou falando é a questão de sentimento. Quem entra em depressão, ou antigamente, quando falava de depressão, é do demônio, é diabo. As pessoas já vinham repreendendo, né? Nós estamos num momento em que a igreja está entendendo que a depressão pode acontecer. Mas não é também para dizer assim, ele está, coitadinha, está com depressão, pronto. Não. Pode ser algo espiritual, né? Pode sim acontecer de ser espiritual, mas como pode ser também... Eu desliguei. Não. Pode ser espiritual, mas como pode ser também essa carga de coisas que vai carregando e não vai resolvendo. Situações não resolvidas, né? Aquilo que eu falei. É um pai que destratou quando era criança, é uma fala que você ouviu e guardou. E aquilo, o que faz? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando a gente tem, mesmo quando é criança, mas quando é adulto, quando a gente tem uma situação que mexeu com a gente, que feriu emocionalmente, que você ouviu e não gostou de alguma situação. O que vai acontecer? Dali para frente, a pessoa passa a ter uma atitude diferente, ela começa a se preparar para sempre rejeitar pessoas. Ela se prepara e ela se arma. Então, ela começa a ser, às vezes, defensiva, começa a ser agressiva, começa a não tratar bem as pessoas. Mas por quê? Está sempre naquela defesa, achando que vai ser maltratada de novo. Quando ela vê uma situação parecida com aquela que ela viveu, ela se arma totalmente. Então, é isso que, às vezes, ocasiona nas pessoas o toque, né, que a gente chamou agora de transtorno obsessivo possessivo. O que significa isso? Quando uma situação, exemplo básico, vocês não dêem risada, hein? Porque pode ser que alguém agora que se entregue, mas não é para rir, porque é sério. Aquele hábito de desligar, de sair e fechar a porta e voltar 3, 4 vezes para ver se a porta está fechada, ou ligar e desligar o interruptor, achando que não está desligado e ver se está desligado, e coisas desse tipo, esses movimentos repetitivos, isso é um indício de alguma coisa que está lá doendo, machucando, a pessoa está lá agoniada. Então, existe uma insegurança, a pessoa tem no seu interior a questão emocional, uma insegurança. Então, aquela insegurança faz ela observar alguma coisa repetidas vezes. Então, parece brincadeira, se torna até coisa de zombar, de dar risada, de brincar, e não é. Lá no íntimo, a pessoa vai acabar descobrindo que ela tem alguma situação que ela não tem resolvido lá nela, e o que, infelizmente, acontece, pais que, às vezes, são muito... não entendam errado. Pais que educam é uma coisa, e pais que são possessivos demais e que são agressivos demais é outra. Aquele pai, né, dentro de temperamento, a gente fala sobre isso, hoje não é o dia, mas assim, tem aquele pai que eu falo pai e mãe, tem aquele comportamento de exigir demais, de cobrar demais, eles acabam transferindo o jeito deles para as crianças, para os filhos. E, às vezes, a gente descobre, até estuda casos de pai que passou para o filho os mesmos hábitos, a mesma forma, a mesma ferida. Entende? Porque a gente já sabe sobre isso, né? Quem fere é uma pessoa ferida. Quando uma pessoa está sempre ferindo os outros, sempre maltratando os outros, por quê? Porque ela é ferida. Então, precisa ser observado, ser notado, para que isso saia, para que isso acabe.
Então, nós podemos receber a cura de Deus e é a partir do quê? É a partir de nos amar. Quando a gente se ama, a gente se aceita. Quando a gente aceita também que a gente tem alguma coisa para corrigir. Porque esse é o problema do cristão santarrão, que a gente acha que não tem nada para resolver, que está tudo bem. Então, hoje, dentro da igreja, graças a Deus, o que a gente percebe? A igreja hoje não trata o depressivo como uma doença qualquer. Não. A gente corre atrás, a gente observa, mas a gente tem também um manejo maravilhoso que a gente, mesmo que alguém cristão entre na depressão por qualquer motivo que seja, porque conhece o evangelho, a gente vê a pessoa também saindo rapidamente, graças a Deus por isso. A não ser quando é uma patologia. O que significa patologia? Que está reunido isso não somente ao comportamento, a ter sido magoado, ter sido ferido, mas sim com a questão de problemas também físicos, que geram também, e aí é um assunto comprido que não dá para ficar falando, mas aí é uma patologia. Por que a gente fala de patologia? Porque é uma doença que se observa no trato físico. A pessoa tem alguma coisa que aumenta, né, a possibilidade dessa depressão. Então, a gente precisa também aprender a lidar, não somente como espirituais, no sentido de que a depressão pode ser espiritual, a gente precisa orar pela pessoa para que ela saia daquele convívio. A gente chegou numa daqui, na época que a gente chegou, 30 e poucos anos atrás, tinha uma esposa de um irmão que ela ficava debaixo da cama, ela não saía debaixo da cama, e dizia que era depressão. E aí, lógico, na depressão, foi-se orar por ela e ela tinha uma legião de demônios. Então, só que não adianta a gente ficar orando por todo mundo que está em depressão pensando que é legião de demônios. Não é assim. Então, é o dia a dia, é o convívio. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Hoje em dia, por conta de tudo que já falamos, que não vou repetir, as mulheres hoje têm a tendência a viverem com essas dificuldades. Então, e qual é o remédio no sentido, e nós, enquanto pessoas, com a outra pessoa, né? Vocês que estão aqui conhecem alguém que não está aqui. É amar essa pessoa, é conversar com essa pessoa, é não deixar essa pessoa sozinha no sentido assim, ela é uma conversa chata, não vou nem conversar. Não, tem que ir. Eu tenho hoje um contato com uma irmã da nossa igreja que adoeceu bastante, bem senhorinha já, e anda bem doente, bem delicada. Eu coloquei até ela no nosso grupo de gêmeos, agora já saiu, né, que ela está em outro grupo. Mas ela tem necessidade, mora sozinha, ficou bem debilitada na saúde, e aí começa a ficar sozinha, começa a se amuar, começa a ficar no canto. A gente não pode deixar. A pessoa, quando a gente está no meio convívio da igreja, nós estamos vivendo em comunidade. Então, a gente descobre que tem uma pessoa meio quietinha assim, você tem que chegar perto, de subir, o que está acontecendo. E não acontece só com idoso, não. Acontece com todas as idades. Tá? Porque o pensamento de suicídio, o pensamento de autodestruição, vem. Por quê? Como é que o vírus chegou e matou tanta gente aí, esse vírus da Covid? Porque matou principalmente quem estava com bastante, né, debilidade. Pessoas que tinham já problemas físicos e aí pegou com mais facilidade. É a mesma coisa. Uma pessoa que está começa a passar por algumas situações difíceis e entra em depressão. Se ela fica sozinha, o tempo todo sozinha, o tempo inteiro sozinha, né, o inimigo faz o quê? Se aproveita para encher a cabeça da pessoa. É o vírus, né, que vai vir. Então, a gente precisa estar atento para isso. Acho que já falei bastante, né? Vamos lá. Então, enquanto humanos, falei de coisas aqui que são as nossas realidades. Se eu parasse aqui agora e falasse, meu Deus, que dureza, né? Quanta coisa ruim para nós, né? Nós mulheres. Puxa vida. Mas é bom a gente saber que temos a debilidade, reconhecer que temos dificuldades, reconhecer que temos fragilidades, mas reconhecer também que, no meio de tudo isso, Deus nos criou realmente dependentes dele. Nós não precisamos viver sozinhos, não precisamos viver achando que somos as mulheres maravilhas do mundo. Né? Com esse hábito de crente que tem que resolver tudo, se resolve tudo, não, tem hora que não resolve. Eu orei muito, pedi muito a Deus, mas aquela tontura, aquela dificuldade, não melhorei, eu fui para o hospital. Ai, que falta de fé? Não. Eu trabalho hoje, eu tenho consultório, eu tenho bastante gente de igreja, não só da minha, mas de fora de São Paulo, várias pessoas de várias igrejas que vão lá tratar comigo em psicoterapia. Por quê? Porque nós precisamos pedir ajuda. Só que quem é crente, quando passa por essas dificuldades, sai com muito mais rapidez. Por quê? Acabou entrando, por quê? Porque pegou um vírus, né? Pegou uma situação, mas sai. Se quiser, sai. Por quê? Porque Jesus já está lá, dando força. Assim como a gente adoece com alguma coisa, depois o Senhor vem sobre nós. Então, é assim também que acontece. Então, lá no começo eu disse que precisamos nos conhecer e saber realmente na individualidade quem somos. Mas agora a pergunta é, o que nós pensamos de nós mesmas? O que você pensa de você? O que você pensa no seu interior?
sem falar nada para ninguém. Porque tem coisa que a gente fala, tem coisa que a gente não fala. Quando a gente está mal, e quando a gente tem situações que a gente não está legal, se for uma pessoa muito, muito, muito amiga, muito íntima, a gente acaba citando, a gente acaba falando. Mas no íntimo de tudo lá, no detalhe maior de todos, quando vai cavocar, só quem sabe é Deus o que a gente está vivendo. A gente acaba não falando para as pessoas. A gente acaba guardando para a gente. E isso não faz bem. Né? A água parada, ela junta mosquito. Né? Quando a gente fala de mágoa, né, de danos, né, emocionais, é um sentimento que fica parado lá. Só vai atrair o quê? Os espíritos maus, eles sabem, espíritos imundos, eles sabem. A Bíblia diz que eles nos andam ao derredor. Então, ele fica curiando a nossa vida o tempo todo. A gente tem que orar todos os dias para Deus nos tornar invisíveis, inaudíveis. Quando a gente vai orar, falar, Senhor, que o inimigo não me escute. Pai, tampa os ouvidos, tampa os olhos. Eu peço para o Senhor, às vezes eu peço para o Senhor furar os olhos, e às vezes eu penso para ele pôr vendas. Põe vendas, põe vendas nos olhos, amarra, amordaça e joga bem longe, em nome de Jesus. A gente tem que... Gente, vida de crente é esse negócio, não é só cantar a capacinha aqui na frente, vai lá e... Como eu falei, e a gente não vence, a gente vence na guerra espiritual, mas às vezes Deus sabe que a gente precisa de outra pessoa. Deus sabe que a gente precisa de pele, né? O outro olho olhando na gente. Deus sabe que a gente precisa dessa questão de irmandade. Mas, com tudo isso, o detalhe aqui é assim: o que você pensa de você mesmo? O que você acha de você mesmo? O desconstruir pensamentos que te deixam diminuídas. Essa ministração, eu já ouvi algumas irmãs fazendo as ministrações de potencializar a mulher, de mulher não sei o quê, de mulher aquilo. Não vou nem usar os termos que, de repente, aqui vocês já fizeram. Não estou indo contra nada desses movimentos, dessas ministrações. O que eu estou dizendo aqui é pura e simplesmente de Bíblia. Deus nos criou para a glória dele e ele sabe qual é a essência do Espírito dele que está em nós. E nós precisamos descobrir isso. Nós precisamos, de repente, destampar isso das nossas dificuldades. E não tem como, né? Porque nós fomos feitas, né, artesanalmente, eu disse agora há pouco, não precisamos nos comparar. Quem é alto, quem é baixo. Às vezes eu me comparo, né? Faço brincadeira. A Rosana, grandona desse jeito, para que põe salto? Eu acho horrível isso. Essas mulheres grandes, eu sou baixinha, eu me acho baixinha, essas mulheres grandes põem esse salto, ficam desse tamanho perto de mim. Fala, pelo amor. É uma coisa que eu não gosto muito de ser baixinha. Mas isso não me diminui. Às vezes eu falo, eu queria ser mais alta, de verdade. Mas isso não me deixou traumatizada. Eu fiz uma citação de algo meu. Então, entendem? Tem coisas que a gente fala, eu não queria isso aqui, não. Que nem a gente não queria o cabelo liso enrola, não queria o cabelo enrolado a lisa. Meu Deus, é uma coisa louca. A gente tem muita coisa que a gente faz. Mas não é isso. É a nossa essência. É o que o Espírito Santo colocou em nós. Jeremias 29:11 é promessa para nós, mulheres. É promessa para todos nós. E aqui já está o texto lá, para vocês não precisarem abrir, que já estou terminando, já passei da hora. O restinho do texto diz lá 29:11. O Senhor está dizendo exatamente assim para mim e para você agora. Eu sei os planos que eu tenho para você. Eu sei os planos que eu tenho para você. Eu sei os planos que eu tenho para você. Aí vocês olham para mim lembrando de frustração, lembrando de tristeza, lembrando de palavras ruins, lembrando de dificuldades, e o Espírito Santo vem de novo na ferida e faz assim: porque eu sei os planos que eu tenho para você. Não importa se o pai abandonou, se o marido abandonou, se a mãe xingou, se o trabalho não deu certo, já entrou em 30 empregos, não deu certo. O Espírito
Espírito de Deus está dizendo: eu sei os planos que eu tenho para você. E o restante da palavra desse texto diz: planos de fazer prosperar, de dar vida e um futuro. Esse é Deus. Então, o que nós precisamos é olhar para o Senhor e saber que eu sei o Deus a quem eu sirvo. Colocar, confessar as dificuldades. Confessar: Senhor, de fato, eu odeio meu pai. Senhor, eu odeio minha mãe. Senhor, eu odeio aquele vizinho que abusou de mim. Senhor, eu quero que o Senhor me cure daquilo. E tantas outras coisas que a gente nem falou aqui, quase nada. Precisamos colocar diante de Deus, porque Ele sabe os planos que tem para nós. Salmo 139 também está na tela, que eu não sou boba nem nada, né? Já sabia que eu ia falar demais, no finalzinho já deixei ali. Salmo 139, que vocês conhecem, eu gosto dessa tradução, 139, 14. O Espírito Santo diz para você e para mim dessa noite: eu te fiz de um modo especial e admirável. É o Espírito Santo. O salmista diz aqui, eu estou usando a palavra do salmista para dizer: você foi feita de forma incrível, admirável. Deus teve o cuidado. Sabe, aquela hora do seu pai e da sua mãe no relacionamento sexual? Aleluia. Aquele momento em que tem aquela explosão, né? Os espermas, quando tem a relação sexual, que os espermas, é uma corrida doida. São milhares de espermas. Não sei se vocês já assistiram isso nos vídeos aí. Coisa mais linda. Tem só um óvulozinho bonitinho lá, é aquele monte de esperma. Um só vence. Sabe quem venceu? Nós. E nós vencemos para quê? Para viver essa vida aqui agora assim de qualquer jeito? Não. O Senhor nos fez de maneira incrível. E aqui não é uma palavra apenas só para dizer vocês, aleluia, glória a Deus, e ficar todo mundo animado. Não, é palavra de Deus. É o ruach de Deus, ruach de Deus. É o sopro de Deus sobre a nossa vida. Eu e você temos o sopro do Espírito de Deus. É mais do que uma palavra animadora. Nossa, que palavra animadora. Não, é uma palavra poderosa do Senhor sobre a nossa vida. Para quebrar. Seja o que for, seja quantas frustrações já tivemos. E o diabo sabe que mulher frustrada é uma coisa doida, porque acaba com o relacionamento, acaba com o casamento, o marido não quer entrar em casa, os filhos então piorou, quer todo mundo sair correndo. Pois é, mas o Senhor está podendo nessa noite nos curar. Fazer o marido querer voltar correndo, porque nós estamos bem. Porque nós estamos sendo aquelas que recebem bem. Os filhos não vão querer ir para a casa dos vizinhos, não. Vão querer vir para a nossa casa. Aleluia. E no final, Filipenses 4:8, vocês já conhecem. Como vencer todo dia. Isso não é hoje. Hoje acabou e vamos embora. Não, todos os dias. Por isso ser crente, tem gente que hoje está na moda, né? Ser crente, põe a Bíblia debaixo do braço, vem para a igreja e tal. Não é só isso, é todo dia vida com Deus. Vida com Deus. Sem vida com Deus não dá. É uma vida só religiosa. Você arruma, se perfuma, vem para a igreja. Mas se não tiver vida de oração, vida diante de Deus, dobrando o joelho, não adianta. E esse texto aqui é um dos que eu uso também nas psicoterapias, eu uso muito, e quando é crente eu digo, quando não é crente eu só falo, a pessoa não sabe nem, nossa, que palavras sábias. Eu não posso falar que é Bíblia. Está lá um espírito, eu vou lá falar que é Bíblia, de jeito maneiro, mas ele vai escutar. Sabe o que você tem que guardar? Tudo, olha aqui. Por fim, irmãos, quero lhe dizer só mais uma coisa. Concentre-se. O que é concentração? É usar a mente, é usar o tico e o teco em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Mas aquele dia você pregou e foi uma lástima. Mas o Senhor é bom, eu errei aquele dia, mas eu vou melhorar. Vai fazer na próxima vez, faz melhor. Mas no teu trabalho, mas começa a vir pensamentos de destruição. Você acha que é Deus que está pondo pensamento para você se diminuir? Deus não faz isso.
Porque Deus nos criou de uma forma maravilhosa e admirável. Não precisa se mexer, não precisamos sair do lugar e não precisamos também levantar. Feche os seus olhos. Você vai tocar alguma coisa, né, minha querida? Por favor. Eu não sei nem se pode, mas já passei da hora. Estou no poder do microfone, já pedi. Senhor, eu quero orar nesse momento, Pai. Na autoridade do nome de Jesus. Eu sei, Pai, que eu posso orar dessa maneira, porque eu sei o quanto já fui curada. Eu sei o espírito, Pai, de inferioridade que já permeou a minha vida e já atrapalhou minha vida durante muito tempo. Então, nessa autoridade do nome de Jesus, com conhecimento de causa, eu quero pedir, Pai, pelas mais novinhas que estão aqui, desde as mais novas até as mais velhas. Passei, Espírito Santo, fazendo agora a mudança. Passei, Espírito Santo, não só na emoção da música, não só nesse embalo que realmente mexe emocionalmente conosco, mas que seja a ação do Teu Espírito arrancando, Deus, tudo que não procede do Senhor e que tem tentado barrar e incomodar, Pai, e tirar a casa, a família feliz, a casa feliz, o lar em harmonia, tudo por causa de, ó Deus, um mau amor, tudo por causa de não se amar, de não se gostar. Leve embora esses sentimentos ruins, em nome de Jesus. Cura cada coração, Pai. O Senhor mostra aqui, Senhor, corações, ó Deus, que já se acostumaram a viver assim. Repreendido está agora, Pai, o diabo que tem mantido algumas irmãs presas nesse sentimento enrustido, Deus, de comodismo. Sai em nome de Jesus. Cura cada uma das tuas filhas. E obrigada, Pai, pelo brilho que está aqui, pelo brilho das tuas servas, o renovo no coração e na alma de cada uma delas. Leva as trevas, em nome de Jesus. Que o Senhor, Pai,